Presta atenção nisso aqui que a Patrícia Bravanel falou no programa do Luciano Huck. O Disney, quando ele foi morar com Deus, ele não tinha nem parque. Nós, eu, as minhas irmãs, temos o compromisso de dar continuidade a esse legado tão maravilhoso. Essa fala dela, comparando o Grupo Silvio Santos e o SBT com a Disney, representa o tamanho do desafio que ela e as irmãs têm pela frente. Fazer as empresas do pai, que morreu em 2024, sobreviverem e crescerem sem seu icônico fundador. O império do empresário está nas mãos da Patrícia e das outras 5 filhas e herdeiras de Silvio Santos. Neste vídeo da série Negócios de Família, eu vou te contar quais são as empresas deixadas por Silvio, a fraude que acabou impulsionando a criação do processo de sucessão no SBT, quem são as herdeiras da emissora e que estratégias elas estão usando nos negócios. Ao longo de sua vida, o Silvio Santos, cujo nome na verdade é Cenoura Bravanel, abriu mais de 150 empresas em setores bem variados. Mas se na TV o apresentador Silvio Santos sempre foi aberto e comunicativo, a figura do empresário Cenoura Bravanel sempre foi mais reservada. Tão reservada que quase ninguém sabia o tamanho real da sua fortuna. As estimativas sobre o valor de seu patrimônio variavam de pouco mais de 1,5 bilhão a quase 4 bilhões de reais. Só que depois da sua morte, suas filhas declararam que a fortuna deixada pelo Silvio, na verdade, ultrapassa os 6 bilhões de reais. E isso inclui quase meio bilhão que ele deixou num paraíso fiscal. Das mais de 150 empresas que o Silvio abriu ao longo da vida, 34 ainda estão sob controle da família Bravanel. Os maiores negócios dessa lista operam sob a holding Grupo Silvio Santos. O Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, é o principal negócio desse grupo e está avaliado em 2 bilhões e 100 milhões de reais. A holding também concentra a Cisã Empreendimentos Imobiliários, o Baú da Felicidade, que hoje funciona em conjunto com a Jequiti, a empresa de cosméticos Jequiti, a Liderança Capitalização, que é responsável pela Telecena, e a Todos Querem Jogar, que é uma casa de apostas e mais novo empreendimento do grupo. Hoje, quem está no comando do Grupo Silvio Santos é a executiva Ana Karina Bortoni, que já trabalha com a família Bravanel em diferentes cargos há quase uma década. O trabalho dela é supervisionado por um conselho de administração, no qual 5 das 6 filhas de Silvio Santos ocupam assentos. Falando assim, dá para ver que a gestão da holding funciona bem nos moldes de outras empresas do mercado, mas isso é recente no grupo. A governança e o processo de sucessão só aconteceram depois que Silvio Santos quase perdeu tudo. O Banco Pan-Americano chegou a ser o maior negócio do Silvio, com um faturamento de mais de 3 bilhões de reais e uma carteira de crédito de quase 10 bilhões em 2009. Mas em 2010, o Banco Central descobriu uma fraude de 4 bilhões e 300 milhões de reais no Pan-Americano. Segundo as investigações, funcionários do alto escalão do banco vendiam parte da carteira de crédito para outras instituições, mas mantinham os valores no balanço do Pan-Americano para maquiar os resultados. E segundo as investigações, o Silvio não estava a par dessa fraude. O banco, assim como muitos de seus negócios, era tocado por uma pessoa de confiança dele. O Rafael Paladino era primo de primeiro grau da segunda esposa do Silvio, a Iris Abravanel. E antes de entrar no Grupo Silvio Santos, ele trabalhava como personal trainer. Rafael foi um dos 7 condenados por essa fraude, assim como outros executivos que estavam há décadas no grupo. Para salvar o banco, o empresário Cenoura Bravanel entrou em ação. Ele chegou a se reunir pessoalmente com o Lula, que estava no finalzinho do seu segundo mandato como presidente do Brasil. Para sair dessa situação, o Silvio deu como garantia todos os seus bens e pegou um empréstimo de 2 bilhões e 500 milhões de reais com o Fundo Garantidor de Crédito. Aí, com a mediação do governo, o Grupo Silvio Santos vendeu o Pan-Americano para o BTG Pactual do André Esteves por 450 milhões de reais. Mas, publicamente, quando falou sobre o caso, quem deu as caras não foi o empresário Cenoura, mas o apresentador Silvio Santos. Dá uma olhada. Ei, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela recepção. O senhor vendia o banco? Qual banco? De Jardim?
Apesar de ter saído do sufoco, esse episódio do banco abalou as estruturas de Silvio e da família Abravanel como um todo. Desconfiado dos executivos, ele demitiu cerca de 40 pessoas do grupo, e muitas delas eram da própria família do Silvio. Entre os poupados estavam, é claro, as 5 filhas que trabalhavam nas empresas. Elas estavam espalhadas pelo grupo e o Silvio entendeu que não dava para continuar assim. Então, com 81 anos, ele decidiu que precisava das filhas para dar continuidade às empresas e que estava na hora de prepará-las para cuidar dos negócios. O Silvio Santos contratou diferentes consultorias para sugerir mudanças na governança corporativa e traçar um perfil de cada uma de suas filhas. Essas consultorias levaram a uma reorganização do grupo em 2015. Foi a partir daí que a holding passou a ter um conselho de administração e cada filha ocupou uma cadeira no conselho para entender mais sobre todos os negócios do grupo. Depois disso, em 2017, o dono do baú começou a transferir as concessões do SBT para 2 delas, a Daniela e a Renata. E em um rápido e raro comentário logo após a transferência, o Silvio justificou a escolha de transferir para as 2 filhas, dizendo que a Daniela tinha sensibilidade artística e a Renata era muito boa administradora. Teoricamente, uma boa dupla para comandar o SBT. Bom, só que mesmo com a passagem de titularidade das concessões, o Silvio Santos continuou a mandar e desmandar no SBT. As filhas só assumiram o controle mesmo um pouco antes da morte do Silvio. E desde então, as coisas já começaram a mudar. Mas antes de falar disso, a gente precisa entender quem são as herdeiras e quem está no comando dessas mudanças. Das 6 filhas de Silvio, apenas uma não tem relação com o SBT e nem com os outros negócios do grupo. É justamente a primeira filha dele, que a gente vai chamar de filha número 1, a Cíntia Abravanel. Ela é produtora cultural e gerencia a carreira de Tiago Abravanel, filho dela e, claro, neto do Silvio Santos. Outras 3 filhas do empresário seguem os passos do pai na apresentação de programas. A mais conhecida delas, considerada por alguns a herdeira dos palcos de Silvio, é a Patrícia Abravanel, filha número 4. Desde 2022, ela substituiu o pai no comando do tradicionalíssimo programa Silvio Santos. A Silvia Abravanel, filha número 2, é a que se envolve mais com o núcleo infantil do SBT. E tem também a Rebeca Abravanel, filha 5, que em 2017 passou a apresentar o Roda Roda Jequiti. Isso depois de ter trabalhado com o marketing da marca de cosméticos. Apesar dessas filhas estarem constantemente sob os holofotes, são as outras 2 que têm ditado o rumo dos negócios. No SBT, quem dá as cartas mesmo é a Daniela Abravanel Beirute, filha número 3. A Daniela assumiu oficialmente a presidência da emissora em novembro de 2024, mas na prática já vinha exercendo a função desde 2023. Desde que ela começou a dar as cartas, o SBT passou por muitas mudanças na grade de programação, enfrentou a saída de executivos e artistas e ainda demitiu diretores e apresentadores que estavam lá há décadas. Quem trabalhou com Silvio Santos vê em Daniela muitas características do pai no comando do SBT. Mais do que presidente, ela gosta de acompanhar de perto as decisões da diretoria artística e costuma dar a palavra final na produção e na grade de programação. A Daniela trabalha no SBT desde 2008 e foi ela quem comprou alguns dos formatos de programas que fizeram sucesso na empresa, como é o caso do Esquadrão da Moda e o Qual é o Seu Talento. Agora, comandando toda a emissora, ela está investindo em um time mais jovem e apostando em apresentadores que fazem sucesso na internet, como a Virgínia Fonseca. Ela também fechou a contratação do jornalista Thiago Leifert para a narração de jogos de futebol e fechou um contrato com o Boninho, nome por trás de sucessos na Globo como o Big Brother Brasil e o The Voice. Com ele, o SBT, que já foi campeão de audiência com a Casa dos Artistas, promete inaugurar uma nova fase de realities. Uma outra aposta de crescimento do SBT está no streaming. Em 2024, o SBT lançou sua plataforma Mais SBT. Diferente da maioria das plataformas de streaming, o SBT não cobra assinatura pelo acesso ao aplicativo. A única fonte de receita é a venda de cotas publicitárias. Na sua estreia, o Mais SBT angariou 5 grandes anunciantes. Além de filmes e novelas, o grupo aposta na nostalgia com programas como o Show do Milhão lá de 99 e documentários sobre seus artistas mais famosos, como a Hebe Camargo.
No mundo dos streamings, o SBT também faz dinheiro licenciando seus conteúdos. A nova versão da novela Chiquititas, por exemplo, tem seus mais de 500 episódios disponíveis na Netflix. Todos esses movimentos no SBT, que misturam nostalgia e modernidade, têm o objetivo de tentar retomar o crescimento. Já faz alguns anos que a emissora perdeu a vice-liderança de audiência para a Record e ultimamente está perdendo também o terceiro lugar para a Band em vários horários. Além disso, o faturamento está estacionado há pelo menos 6 anos. Lembra que lá no início do vídeo a gente viu a Patrícia falando que queria transformar o SBT na Disney brasileira? Pois é, a estratégia da Daniela é fazer do SBT uma empresa de conteúdo voltado para toda a família e, quem sabe, até criar um parque de diversões. Bom, e como eu já mencionei aqui, Daniela é uma das 2 filhas que herdou as concessões do SBT lá em 2017. A outra é a caçula, a Renata Bravanel. A Renata é conhecida por ter o perfil mais administrativo entre as filhas do Silvio. É por isso que se dizia no mercado que ela estava sendo preparada para cuidar dos negócios da família. Hoje, ela é presidente do Conselho de Administração da Holding. Cabe a ela supervisionar como estão se saindo todos os negócios. Outra empresa que tem chamado bastante atenção é a Jequiti. Em 2024, a Renata e suas irmãs negociaram a venda da marca de cosméticos para a farmacêutica CIMED, mas não chegaram a um acordo. Depois disso, a Renata disse que os negócios não estão mais à venda e que a Jequiti vai continuar seu processo de reestruturação que acontece desde 2021. A Jequiti cresce em faturamento, mas o desafio é melhorar a rentabilidade da marca. Para isso, o plano do atual CEO é colocar a empresa em novas categorias como maquiagem, produtos para cabelos e vender seus produtos no varejo. O Grupo Silvio Santos também decidiu olhar para um mercado novo e que está bombando no Brasil, o mercado das bets. A Todos Querem Jogar é a casa de apostas com previsão para ser lançada neste ano de 2025. No ano passado, houve até uma rodada de captação de investimentos para atrair outros sócios para a empresa. O Silvio Santos sempre dizia que da vida não se leva nada, mas deixou um império bilionário para as filhas administrarem. Agora, o desafio delas é transformar essa herança em negócios sustentáveis, num mercado cada vez mais competitivo.